Olá pessoal, tudo bem? George V. Owen, o médium que fez a cabeça do Chico Xavier. Quem foi George V. Owen? Owen nasceu na segunda metade do século XIX e morre na primeira metade do século XX com 62 anos. Sempre foi um sujeito muito preocupado com o outro mundo, com os aspectos religiosos, sobrenaturais, ocultos da vida. Owen vai passar um bom tempo da sua vida se dedicando a leituras ocultistas, leituras espiritualistas. Isso na época, pessoal, estava muito em voga, né? Havia uma grande credibilidade dada a esses escritores espiritualistas. Muitos deles afirmavam manter um contato direto com os espíritos dos mortos. Na época, a ciência havia proporcionado uma série de avanços. O século XIX e o começo do século XX, vamos ter a chegada aí do avião, do rádio, do cinema, da penicilina, da radiologia, né? Então do telégrafo. Vamos ter avanços tecnológicos que até pouco tempo eram avanços impensáveis. As pessoas imaginavam o seguinte: se em tão pouco tempo nós conseguimos avançar tanto, por que motivo não conversaríamos também com os mortos? Nesse mundo de profundas e tão rápidas transformações, era perfeitamente válido defender um tete-a-tete ali com os mortos. Por que não? Por que não? O Owen, então, se dedica muito a esse tipo de leitura, apesar de ser um sacerdote cristão. 10 anos depois de ordenado, ele vai sofrer um grande trauma, a morte da sua adorada mãe. E aí nós temos um paralelo com o Chico Xavier, que também, segundo seus biógrafos, e segundo o próprio biografado, foi um grande choque na sua vida, com terríveis consequências, que foi a morte da sua mãe, Maria João de Deus. E o Owen vai ficar extremamente abalado com a morte da mãe e vai se voltar cada vez mais para essas leituras espiritualistas que falavam de um mundo oculto, de um mundo sobrenatural, de espíritos, de almas, né? E ele cada vez mais se envolve. E quando ele se dá conta, ele está incorporando espíritos de mortos. No início ele acha que são anjos que estão conversando com ele, que são os anjos que estão ditando para ele uma série de informações de como é a vida no outro mundo. O Owen começa então a escrever o que acontece quando uma pessoa morre, quem o recebe, como é esse outro mundo. E ele não fala de céu, não fala de inferno, mas fala de um outro mundo espiritualista. Ou ele guarda um paralelo, uma proximidade muito grande com Emanuel Swedenborg. Nós temos um vídeo aqui do Emanuel, já fiz há algum tempo, que eu chamei Emanuel Swedenborg, o patrono dos espiritualistas modernos. O link está na descrição deste vídeo. O Emanuel Swedenborg, ele traça um outro mundo ali no século XVII, século XVIII, que é o período que ele viveu. Ele vai traçar um outro mundo muito material, né?
Um outro mundo com escolas, com conservatórios, com jardins, com universidades, com teatros, com plantações, com frutas, com flores, riachos. Um outro mundo muito material. O Owen vai repetir, vai acrescentar uma série de informações nesse outro mundo do Swedenborg e vai trazer mais informações. Ele vai dizer o seguinte: lá no outro mundo tem tudo isso aí que o Swedenborg havia falado, né? Bibliotecas, anfiteatros, mares, rios, lagoas, né? Tudo isso aí tem lá. E ele acrescenta algumas coisas. Ele diz o seguinte: os espíritos lá, principalmente os espíritos ainda não tão evoluídos, eles dirigem charretes, mas sem usar as mãos. Pela força do pensamento, eles conduzem os cavalos. Então ele vai dizer o seguinte: quanto mais adiantado for o espírito, quanto mais evoluído for o espírito, mais rápido o espírito se desloca, inclusive podendo se deslocar a enormes distâncias, num curtíssimo espaço de tempo. Para isso, basta ser um espírito muito evoluído. Mas se for um espírito ainda inferior, quando ele vai se deslocar de um lugar para outro, mesmo que seja curta distância, se ele não quiser ir de charrete, ele pode ir pela força do pensamento dele, mas vai dar a impressão que ele está voando. Você dá a impressão que ele está voando. Os espíritas chamam isso de volitação. Então, quanto mais evoluído, mais rápido e maiores distâncias. Bom, o sujeito morreu. Lá no outro mundo ele vai ser recebido por uma equipe de suporte. Essa equipe de suporte é formada por espíritos evoluídos que moram lá nos planos superiores, e eles vão descer para auxiliar esses espíritos inferiores que acabaram de morrer. Lá no plano superior, esses espíritos superiores, eles vão fazer parte da elite burocrática do poder no outro mundo. Eles vão dirigir ministérios, universidades, hospitais, grandes empresas, mas eles têm esse objetivo. Eles saem de lá do mundo superior e vêm ao mundo inferior ajudar na travessia desses espíritos inferiores em busca do mundo superior, para conduzir eles a mundos superiores. Todo mundo quer subir de vida lá no outro mundo também. Não é só aqui na Terra que as pessoas querem subir de nível, querem subir de categoria. As pessoas querem evoluir também lá no outro mundo. Então esses espíritos vêm auxiliar. Essas histórias do Owen, ele vai recebendo, inicialmente, como eu falei, de espíritos que ele imagina que sejam anjos. Porque quase todos, têm uma terminação em el. Deixei até aqui alguns nomes aqui. Um se chama Astriel, o outro Zabidiel, o outro Arnel, né? A terminação em el faz lembrar anjos. Mas depois ele descobre, os próprios espíritos informam para ele: nós não somos anjos não, nós tivemos uma existência terrena. Então, foram espíritos que passaram sobre a forma humana. Mas a maior informante do Owen será sua própria mãe. Isso mesmo. A mãe morta dele vai ditar para ele a semelhança do Chico Xavier, né? O primeiro livro, o segundo livro, o primeiro livro do Chico Xavier foi Parnaso de Além Túmulo, né? E o segundo, Carta de uma Morta, que foi ditado pelo espírito de Maria João de Deus, a mãe morta do Chico Xavier 20 anos antes.
E o Owen também vai psicografar a sua mãe. Ele vai escrever uma série de relatos do outro mundo, sobre como é a vida no outro mundo. Vai ditar para o Owen e ele vai escrever. Ele vai estar com tanto material que ele fala, eu tenho que publicar isso aqui. Juntando todo o material, daria para publicar 4 a 5 livros. Bastante. Ele recebe então uma proposta de um dono de jornal de publicar em fascículos no jornal semanalmente. Ele topa e começa então a publicação com grande sucesso dos seus escritos. A igreja, claro, fica pistola, fica braba com ele e expulsa ele da igreja. Ele mesmo, depois que vai ser expulso da igreja, ele continua se auto-chamando reverendo, né? Reverendo Owen. Mas ele já não fazia parte mais da igreja. Ele vai se tornar um médium e um palestrante, vai para os Estados Unidos, fica bastante conhecido lá. Um dos seus grandes admiradores foi o Conan Arthur Doyle, o criador lá do Sherlock Holmes. O Conan Doyle era muito crédulo, acreditava em tudo, né? Até em fadinhas ele acreditava. Ele era muito crédulo e ele, inclusive, vai fazer o prefácio do livro do Owen, né? A Vida Além do Véu. A Vida Além do Véu. Em muitos países, conforme aqui no Brasil, esses volumes do livro do Owen vão ser agrupados num só e vão ser publicados apenas um volume. Nome: A Vida Além do Véu. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para vocês terem acesso a essa obra do Owen, que vai ser publicada no Brasil em 1920 pela Federação Espírita Brasileira. Então, grande parte do que o Owen traz, ele vai pegar do Emanuel Swedenborg. E grande parte do que o Chico Xavier vai falar, principalmente na sua série Nosso Lar, ele vai tirar de A Vida Além do Véu. Tá? Então, um vai pegando do outro. Como eu brinquei num vídeo anterior, no Espiritismo, nada se cria, tudo se copia. Quem conta um conto, aumenta um ponto. Então, o Chico Xavier vai ser profundamente influenciado pelas descrições do George V. Owen, das suas descrições no outro mundo. Nós temos um site, pessoal, que é o Obras Psicografadas, do Vitor Moura Visoni. É um site muito legal, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E o Vitor tem lá no seu site vários artigos, não somente dele, mas de outras pessoas também, falando das proximidades da obra do Chico Xavier e do Owen, né? Tem inclusive 3 artigos lá do Eduardo José Biaceto. Vou deixar o link também aqui na descrição do vídeo. No vídeo que vem, eu vou abordar de forma mais detalhada essas proximidades da obra Nosso Lar, do Chico Xavier, com A Vida Além do Véu, do George Owen. Tá certo, pessoal? Ok? Então, no próximo vídeo a gente vai fazer mais um comparativo, mostrando aí uma grande possibilidade de ter ocorrido um plágio, né, por parte do Chico Xavier. Tá certo? Há indícios fortes de que isso tenha ocorrido. Mas isso nós vamos ver no próximo vídeo. Tá certo, pessoal?